Hoje você vai entender por que o autocuidado é a bússola e não o prêmio da sua jornada. Muitas pessoas acreditam que cuidar de si é algo para se fazer apenas quando o mar está calmo. Mas o verdadeiro cuidado se manifesta justamente no meio do turbilhão. É uma decisão estratégica para quem quer ir longe sem se quebrar no caminho. Quer resultados acima da média? Então você precisa aprender a gerenciar a sua performance. O que vamos discutir hoje é a base do que prego na minha metodologia Performance Emocional Inteligente e eu te garanto, isso vai mudar completamente a forma como você encara a sua vida, a sua agenda, a sua carreira. Eu sou Verônica Esteves e este é o Mentalidade em Ação, lugar onde a mente se transforma e os resultados aparecem. Se você busca crescimento pessoal, mindset vencedor, gestão emocional e estratégias reais para dominar os seus objetivos, você acabou de encontrar o seu novo podcast favorito. Aqui, a gente não fica só na teoria, a gente coloca a mentalidade em ação, um conteúdo direto ao ponto para você levar o seu jogo nos negócios, na sua carreira e na sua vida pessoal. Mas antes de mergulharmos no conteúdo de hoje, eu vou te dar um aviso rapidinho. Se você quer manter a sua mentalidade em ação de forma constante, já clica aqui em seguir o podcast no Spotify e se inscreve no canal do YouTube. Fazendo isso, a plataforma entende que você é um buscador de alta performance e vai te entregar em primeira mão todos os nossos conteúdos exclusivos. Ajustou aí? Então vamos juntas. Autocuidado é muito mais que um banho demorado ou uma ida ao salão. É uma prática intencional, consciente de cuidar de você. Cuidar do seu corpo, da sua mente, das suas emoções, das suas relações e inclusive da sua espiritualidade. O autocuidado é uma janela de recuperação fisiológica. Assim como um atleta de elite não vence a maratona se não planejar um descanso dos seus músculos, você não sustenta sua clareza mental se não planejar um descanso do seu sistema nervoso. É a manutenção preventiva que evita estresse, burnout e outras doenças do seu motor principal, o seu cérebro. Quando falamos de autocuidado, a palavra-chave é essa mesmo, consciência. E o que isso quer dizer efetivamente? Significa que, em vez de fazer algo no automático, você sempre deve se perguntar: o que é que eu preciso agora? E aí, você age com atenção plena, presença e intenção. Esta é a forma de se reconectar com você, entendendo e atendendo às suas necessidades no momento em que elas surgem. Autocuidado consciente, a performance emocional e inteligente não é sobre eventos grandiosos, retiros, meditações longas. Ele é construído em microdoses de intencionalidade. Você não precisa de mais tempo na sua agenda. Você só precisa de presença no seu tempo. Como é que a gente faz isso? Por exemplo, no seu banho. Em vez de você planejar a reunião de amanhã debaixo do chuveiro, sinta a temperatura da água. Sinta aí o aroma do sabonete, dos produtos que você está usando. Recupere seus sentidos, se perceba. Isso é um reset no seu sistema nervoso. Olha só, autocuidado não é sobre você ir a um spa, fazer uma massagem caríssima. Tudo isso é de graça, é gratuito, quando você tem esse movimento consciente com você. Outro exemplo, na sua alimentação. Em vez de você engolir a comida checando e-mails, perceba o sabor, a textura do alimento, mastigue devagar. Isso regula sua saciedade, sua ansiedade e te promove autocuidado. Na sua caminhada, tire o foco do destino por um minuto, sinta o sol, observe o ambiente, escute ao seu redor. Quando eu falo sobre autocuidado, a ideia não é ficar fazendo mais coisas, colocando mais coisas dentro da sua agenda, mas é você estar inteiro no que você realmente está fazendo naquele momento. É treinar o seu cérebro para sair do modo de sobrevivência e assumir um modo de comando. Essas são pequenas escolhas que vão protegendo a sua clareza mental para as suas grandes decisões. Autocuidado consciente não é um conceito solto, pessoal. Se apoia em alguns pilares que eu vou falar aqui para você. Na verdade, são 3 pilares que funcionam como alicerce da sua produtividade. Então, preste atenção nesses alicerces. Pilar corpo, sua máquina de execução. Então, cuidar do seu físico vai muito além de uma estética e de uma academia. É sobre biogestão.
É entender o que o seu corpo precisa. Isso envolve nutrição, que vai te dar foco, movimento, que vai liberando neurotransmissores de prazer, e o mais negligenciado de todos, o descanso estratégico. Sem sono de qualidade, não existe mindset vencedor que resista. Ponha isso na sua cabeça. Então, o pilar corpo é fundamental. Sono, alimentação, exercício, o descanso, as pausas, você vai entendendo o que o seu corpo precisa e vai dando a ele toda a energia necessária para que ele possa rodar melhor. O segundo pilar é o pilar da mente, seu centro de processamento. Nossa mente, ela nunca para. Por isso, o autocuidado mental é sobre curadoria e limpeza. É dar estímulos de qualidade através de boas leituras, de bons aprendizados, mas também saber a hora de fazer um detox digital, por exemplo. Em um mundo de excessos de informações, o seu maior poder é sim a sua capacidade de filtrar o que entra na sua mente para evitar overload, para evitar sobrecarga. E por fim, o terceiro pilar, pilar das emoções, o seu combustível. Este é o pilar mais sutil e, frequentemente, o que mais drena a nossa energia. Cuidar das nossas emoções é sobre alfabetizar aquilo que a gente sente. É parar de brigar com o que você sente e passar a identificar. Isso aqui é o quê? O que eu estou sentindo? Que nome eu dou a isso? Quais são as sensações no meu corpo que essa emoção está manifestando? É você se permitir sentir sem julgar. Então, você vai lá escrever algo que você está sentindo, vai conversar ou compartilhar com alguém que você sente confiança, ou apenas silenciar. Mas o importante é você dar vazão às suas emoções, sem reprimir, sem negar. Dar vazão às emoções é o que impede que você exploda ou paralise no meio do caminho. Entenda isso também, de uma vez por todas. Vou repetir. Dar vazão às emoções é o que impede você de explodir ou paralisar no meio do caminho. Agora, para tirar a teoria do papel, vamos a uma prática que você pode aplicar a qualquer lugar, em qualquer momento, começando agora. Eu chamo isso de validação de microvitórias. Olha, muitas vezes as pessoas acham isso aqui uma balela, mas não é, faz toda a diferença. E se você fizer esse exercício algumas vezes, você vai sentir que isso realmente faz a diferença na sua vida, inclusive para um descanso mental. Então vamos lá, papel e caneta na mão, anotem para que você depois faça isso em algum outro momento também. Lembre-se de algo pequeno que você conquistou hoje. Pois bem, se você estiver ouvindo esse podcast de manhã, lembre-se de alguma coisa que você conquistou no dia de ontem, por exemplo. Pode ser ter bebido a meta de água que você se estipulou, você ter finalizado aquela tarefa que foi super difícil que você estava procrastinando, ou simplesmente ter mantido a calma em uma situação de estresse. Não importa o tamanho da sua conquista. Não importa o tamanho. Se exigiu sua intenção, é uma conquista, ok? Feche os olhos se você puder, ou apenas foque na sua respiração por um instante. Reconheça que você agiu a seu favor. Por isso, você teve uma conquista. Você agiu com consciência e intenção. Que prazer isso dá. Sinta a satisfação de ser o gestor da sua própria jornada. Mesmo que seja pequenina coisa que você tenha conquistado. Sinta essa energia, não julgue, apenas registre como seu corpo reagiu a esse reconhecimento. Percebeu como é poderoso? Em apenas alguns segundos, nós hackeamos o seu estado emocional. Olha que maravilha. Você saiu do modo cobrança constante de ter que fazer coisas ou de ter que estar fazendo sempre coisas a mais e nunca perceber uma conquista e entrou no modo realização. Isso é autocuidado na prática, é performance emocional em ação. Consegue perceber? Não custa nada, você não pagou nada por isso. Você respirou alguns segundos, fechou os olhos, lembrou de uma pequena conquista. Autocuidado consciente é uma estratégia universal,
mas essencial para quem carrega grandes responsabilidades. Se destina a líderes que tomam grandes decisões sob pressão, se destina às mães que gerenciam múltiplos universos, se destina aos profissionais com ritmos de vida acelerado, que sente que o tempo nunca é suficiente. Se você se dedica aos outros, aos seus negócios, à sua carreira, é importante você entender, ao final do dia, a sua principal ferramenta de trabalho é você. Reconectar-se consigo é uma necessidade de gestão pessoal. Autocuidado é para quem decide que quer viver de forma mais presente, com gestão emocional e resultados sustentáveis. Você é um ser humano de alta performance, que merece e precisa do mesmo zelo e cuidado que você oferece ao mundo e às outras pessoas. Porque só quem está bem consegue liderar, criar e transformar. Muito bem, diante de tudo isso é importante a gente dizer que cuidar de si é um compromisso consciente. É a ferramenta mais poderosa para desenvolver escuta ativa interna. E aí, eu vou deixar aqui mais uma pergunta. O que o seu corpo e a sua mente estão pedindo de verdade neste exato momento? Você precisa fazer essa pergunta pelo menos de 2 a 3 vezes ao dia. O problema é que vivemos em uma sociedade onde o ritmo acelerado, as regras impostas pela cultura de pressa, de pressão, de estética de redes sociais, nos desconectam da nossa própria essência. Nós estamos tão plugados nos estímulos externos que nos tornamos estrangeiros das nossas próprias necessidades. Então, uma ação de autocuidado é recuperar a escuta diante das nossas necessidades. E aqui eu quero te fazer um alerta. Não tem como ignorar que no mundo de hoje, até o autocuidado virou um produto de prateleira. Tentam te vender que você precisa de rotinas matinais perfeitas, de 2 horas ou rituais caríssimos para você ter saúde mental. Mas será que o autocuidado precisa seguir essas regras? Será que estas regras são as regras ditas pelo meio externo? A resposta é não. Literalmente não. O verdadeiro autocuidado não vem de fórmulas prontas. Ele nasce da coragem de se perguntar: como é que eu estou? Como é que eu estou me sentindo agora? Do que eu preciso agora para recuperar a minha energia? Mas antes disso, você precisa se perceber, fazer o exercício de entrar em contato consigo e se ouvir. Às vezes, seu autocuidado vai ser dizer um não difícil. Outras vezes, vai ser dormir meia hora a mais sem culpa alguma. O segredo não está no padrão, mas no contato real com o que você está sentindo e com as suas necessidades. Na correria do dia a dia, nós cometemos um erro estratégico de nos desconectarmos do nosso corpo. Mas entenda, o seu corpo não é apenas um transporte para a sua cabeça. Ele é o lugar onde as suas emoções e a sua intenção acontecem. É no corpo que a sua vitalidade, o seu cansaço se expressam antes mesmo da sua mente perceber. Ouvir o que o seu corpo diz é essencial, pois ele é um sensor de precisão. Ele te mostra o que te dá energia, o que te drena, onde está seu foco, como está seu foco e onde estão os pontos de desgastes que podem comprometer o seu dia, os seus resultados, que podem comprometer seu humor, suas emoções, sua mente. Aprender a ler esses sinais é a forma mais inteligente de lidar com o estresse e encontrar caminhos de renovação. Quando você ignora o seu corpo, você está ignorando dados importantíssimos da sua própria gestão emocional. Portanto, comece a olhar para suas sensações físicas não como um incômodo, mas como um mapa para a sua próxima fase de crescimento. Muitas vezes tratamos o cuidado conosco como uma tarefa de emergência, algo que a gente vai só fazer quando a nossa bateria mental chega a 1% e o sistema começa a entrar em colapso. No entanto, a verdadeira performance emocional reside nas pequenas escolhas que você faz no seu dia a dia. A gentileza estratégica, ela vai se manifestar
no não que protege o seu tempo, que prioriza seus objetivos, no silêncio que vai preservar sua saúde mental em meio ao caos, na coragem de aceitar que você é um ser humano e não uma máquina de produtividade inesgotável. Entenda de uma vez por todas, cuidar de si não é egoísmo, é uma gestão de sustentabilidade. É gestão de sustentabilidade. É garantir que a fonte de onde você tira energia para o mundo, para os seus negócios, para a sua família, para você mesmo, simplesmente não seque. Hoje, eu te convido a ter uma nova perspectiva. Você é a única pessoa que passará cada segundo da sua vida ao seu lado. Então, que tal começar a ser uma boa companhia para si mesmo? Para encerrar esse episódio, eu quero que você leve consigo um conceito muito importante que eu prego no meu programa Performance Emocional Inteligente. A autocuidado não é um destino onde finalmente você se conserta, mas é o ritmo com que você escolhe caminhar pela vida. Muitas vezes, esse autocuidado é vendido como um luxo ou como um prêmio lá no final da linha de chegada. Mas a realidade do autocuidado é muito mais íntima e constante. Para sustentar a sua jornada daqui para frente, eu vou entregar agora um manifesto do cuidado consciente. Entenda que cuidar de si não é algo para quando a agenda se esvazia. É a decisão de se priorizar enquanto o caos acontece ao seu redor. Busque momentos de respiro sem o peso da culpa. O descanso estratégico deve acontecer enquanto você tem energia e não apenas quando o esgotamento te obriga a parar. Antes de correr para entender as expectativas do mundo, pare. Pratique a escuta ativa do que você sente primeiro e do que você precisa. Não espere sobrar tempo. O tempo nunca sobra. Ele é criado através da prioridade que você estabelece. Respeite sua energia, sua história, alinhe suas escolhas com a sua capacidade atual. Lembre-se, nem tudo o que é possível de ser feito é de fato saudável para você. Tenha gentileza com a sua trajetória. Honre quem você é, sem precisar se apagar para caber em expectativas alheias. Autocuidado consciente é a bússola que garante que você chegue onde deseja, sem perder a sua essência pelo caminho. Eu sou Verônica Esteves e esse foi mais um episódio do Mentalidade em Ação. Se esse manifesto ressoou com você, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Não se esqueça de nos seguir no Spotify e se inscrever no YouTube, para fortalecer a nossa comunidade de alta performance. Nos vemos no próximo episódio, sempre colocando a sua mentalidade em ação. Até mais!